Muito bem, boa tarde a todos vocês do HU. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou psiquiatra, eu sou cooperado da Unimed BH já há mais de 10 anos, né? E sou professor universitário, eu dou aula em curso de medicina aqui em Belo Horizonte, né? Da Unifenas Belo Horizonte. Bom, eu queria agradecer inicialmente à universidade, né, da Unimed por ter me convidado, e especialmente pela demanda do hospital, né, do HU, que de uma maneira muito inteligente, de maneira muito sensível, proporcionou, né, a possibilidade que os seus colaboradores possam estar dentro de um programa de cuidado à saúde mental, né? Então, é extremamente louvável essa iniciativa da Superintendência Hospitalar, né, que implantou, então, esse programa de acolhimento psicológico, por exemplo, né, desde o final de março, né, vocês estão tendo a possibilidade de serem acolhidos aí, num momento tão difícil, e, posteriormente, também do atendimento psicológico às lideranças, né, que também precisam de um espaço de escuta, um espaço para falar do dia a dia do trabalho. Então, eu queria, inicialmente, parabenizar a iniciativa e dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, embora não seja uma situação das mais auspiciosas, mas é super importante que a gente, a partir de uma situação, um problema como essa, possamos alavancar iniciativas para a promoção de saúde mental de quem cuida, né? Que somos nós, profissionais de saúde, que estamos aí na linha de frente do combate à Covid-19, além dos outros problemas de saúde também que não deixam de acontecer, né, de aparecer na nossa rede hospitalar. Não é isso? Bom, eu queria inicialmente trabalhar com vocês e dizer que eu não vou trabalhar com formato de aula, a minha ideia é trabalhar mais com formato mais direto com vocês, né? Até porque eu também estou afetado por essa questão do Covid, né? Tanto pessoal como profissionalmente, como todos vocês. Então, eu acho muito difícil a gente falar de um assunto, né, de um tema, sem que nós estejamos também afetados emocionalmente por ele, né? E é assim que eu me sinto, né? E por isso eu prefiro conversar com vocês de maneira mais direta, mais aberta nesse primeiro momento. Muito bem. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e a ideia de eu estar aqui, e um outro colega também, o doutor Leonardo, que então vai estar em outros horários também, dividindo esse espaço comigo, seria abrir um espaço de reflexão com vocês, né? Para que a gente possa lidar melhor com as dificuldades que cada um tem, né? Cada pessoa tem a sua capacidade, sua perspectiva em relação ao mundo, sua subjetividade, que vai guiá-la de alguma maneira para a escolha das saídas possíveis, né? Então, é muito difícil a gente ter uma medida geral para todos, que sirva para todo mundo, né? Então, esse é um ponto importante da especificidade humana, né? Mas a gente tem que considerar, na verdade, que nós não temos condição hoje, no momento que estamos do país, de estarmos bem, né? Quer dizer, a gente dizer que está tudo ótimo, vai ficar tudo muito bem, né? Não condiz com a realidade. Então, o normal, vamos dizer assim, né? Está muito na moda a gente falar desse novo normal, mas o normal no momento é que nós não estamos bem. Quer dizer, não estar bem no momento é o normal, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que nós não estamos bem, né? E para poder lidar com as dificuldades que vão, claro, no dia a dia aparecer, né? O que é o normal? A gente tem essa questão com a normalidade, né, com a norma. O normal é o que acontece com mais frequência, né, no momento. Quer dizer, se as pessoas, então, estão passando por essa dificuldade toda, o normal é exatamente a dificuldade, os problemas que nos cercam, né? Isso passa a ser a referência, vamos dizer assim, da normalidade, né? Então, a gente está trabalhando com esse conceito de normalidade, vamos dizer assim, estatística, né, do que é mais frequente, né, do que a gente está chamando de normal, né? É um normal que está assim e já daqui a algum tempo não estará assim mais, ou seja, nós teremos mudanças ao longo desses meses aí, imagino até o final do ano, né? E até provavelmente quando uma vacina, se é que ela existirá de maneira eficaz, estará presente para nos, né, tranquilizar e permitir um vínculo social mais adequado às nossas necessidades, aos nossos desejos, né? Às nossas demandas afetivas, né?
Então, eu acho que a primeira coisa é a gente identificar que o normal é não estar bem, né? Se a gente acha que tem que esquecer, achar que não está acontecendo nada, né? Estabelecer uma relação de negação com a realidade, e parece que essa não é uma boa saída, né? É um exercício que eu tenho procurado fazer a todo tempo, e há dias que realmente que a situação fica muito pesada e isso nos angustia muito e gera, dentro da proposta de discussão hoje aqui, muito medo, né? Então, vamos falar um pouquinho desse medo que situações como essa, como a pandemia, outras situações de tragédia, por exemplo, podem acontecer em outros cenários, né? Vamos pensar aqui, então. O medo, na verdade, é uma emoção, né? Uma emoção não só dos humanos, mas também dos animais, né? Dos vertebrados. Ela funciona como um elemento fundamental na preservação da vida, né? Sem medo, nós não tomamos cuidado, sem medo, nós não nos preparamos para correr, né? Para fugir, e sem medo, nós também não nos preparamos para reagir, ou seja, para tomar uma iniciativa, né? Para lutar, vamos dizer assim. Então, o medo é uma emoção fundamental e a neuropsicologia tem avançado muito nesses últimos tempos e tem identificado que decidir sem emoção, em geral, nós não tomamos boas decisões. Então, ao contrário do que se diz, né, que a gente tem que sempre pensar com a cabeça fria, não. Às vezes, a emoção, muitas vezes, a emoção é fundamental para que a gente atue, a gente haja, a gente reaja a alguma coisa, né? E é o que está acontecendo, né? Se nós ficarmos completamente apáticos, né, sem reação, se nós racionalizarmos todos os processos que estão acontecendo, sem deixar que a emoção, de alguma maneira, em algum momento, tome conta da gente e possa ser extravasada de alguma maneira, né, a gente não consegue, muitas vezes, reagir ao que está acontecendo. Então, a questão do medo, então, o medo, a princípio, é algo normal, né? Quer dizer, algo que é da nossa constituição física, psíquica, né? E cada pessoa vai reagir a essa situação de uma maneira diferente, como eu coloquei, né? Alguns com um pouco mais de capacidade de lidar com essas pressões, outras menos, né? Isso depende muito da história de vida de cada um, das circunstâncias que estão ocorrendo no momento, né? E é muito difícil realmente estar bem no momento em que nós estamos. Então, por isso a gente tem que ficar atento. A primeira coisa é reconhecer, né, as dificuldades psíquicas, emocionais que estão nos abalando, até porque no nosso trabalho como cuidadores de saúde, isso pode ter uma interferência direta, né, no nosso trabalho, no nosso cuidado com o outro. Vocês podem identificar na prática de vocês, e nossa, todo mundo sabe, quando a gente não está num bom dia, a gente tem mais dificuldade, a gente tem que fazer um esforço muito maior, né, para lidar com as desafios, com os desafios que o cotidiano, o dia a dia do trabalho, da assistência, nos impõe. Mas a gente acaba desenvolvendo alguns mecanismos, né, para lidar com isso, né? E o trabalho pode ser, eu acho, né, dentre as saídas possíveis para o momento que nós estamos vivendo, embora a gente tenha, né, como profissional de saúde, esse contato com a doença mais próxima, né, me parece que uma das soluções possíveis, uma das saídas possíveis de mitigação do sofrimento psíquico é exatamente a via do trabalho, né? Pode ser paradoxal o que eu estou falando, mas eu acho que não. Quando nós nos empenhamos, né, em focar no trabalho, ou seja, jogar a nossa angústia, a nossa sensação de medo, né, a nossa relação de impotência, vamos dizer, pelo que está acontecendo, o trabalho é uma maneira muito nobre e muito interessante da gente descarregar, vamos dizer assim, toda essa carga emocional, muitas vezes pesada, negativa, né, em alguma coisa positiva, em alguma coisa socialmente aceita, socialmente valorizada, né? Então, o trabalho é uma maneira que nós possamos utilizar, que nós utilizamos no nosso dia a dia, não só para ganhar o pão que a gente precisa, né, e pagar as nossas contas, mas também é uma fonte de satisfação, também pode ser uma fonte de imersão, na qual nós nos distanciamos um pouco de alguns problemas, às vezes não problema de saúde, mas problemas pessoais, problemas sociais e outros problemas que nos têm rodeado,
e nós temos uma sensação de estarmos fazendo algo útil, algo positivo, algo interessante, né? Algo que possa trazer algum benefício, algum bem-estar para nós e para quem a gente cuida, para os nossos pacientes, clientes, enfim, né? Então, eu acho que uma das questões fundamentais é pensarmos, então, o trabalho como uma possibilidade de reação, né? Uma possibilidade de estarmos melhor, de podermos focar em alguma coisa que não seja somente a tragédia, vamos dizer assim, que nos envolve. Uma outra questão que eu acho extremamente importante, que pode nos ajudar também, é exatamente a questão do coletivo, do grupo, né? Nesse momento, especialmente numa doença em que a gente não tem todas as informações, né? A gente não conhece a história natural do processo da doença, como o vírus reage em várias situações, enfim, a questão do tratamento está aí também muito polêmica, né? A vacina, nessa expectativa de que haja uma vacina que dê uma possibilidade de proteção a longo prazo, né? Então, tudo isso são coisas incertas, né? E que geram o medo, né? Gera incerteza, gera muito medo, né? E a capacidade que nós temos de agir, de trabalhar em cima disso, é muito mobilizada pelas emoções. E uma questão que eu acho fundamental, já que a gente tem tantas incertezas, é nós podermos contar com o coletivo, né? Com o grupo, com a equipe, né? Nesse momento é fundamental nós não estarmos sozinhos, ou pelo menos nós não nos sentirmos tão desamparados. Então, o grupo é fundamental, o grupo de trabalho pode ser muito importante e até terapêutico para nós, né? No sentido que a gente possa, no grupo, que possa nos acolher bem, possa nos escutar, possa identificar algumas das nossas fragilidades e nos apoiar, né, eventualmente. E a gente também, né, poder, a partir do coletivo, do grupo, gerar situações ou soluções criativas para os problemas, né? Então, aquela ideia de que mais pessoas podem contribuir com ideias diferentes e perspectivas diferentes e que a gente possa trazer, então, soluções criativas coletivas, né? Algumas decisões são muito difíceis de serem tomadas sozinho, né, numa situação como essa, situações relacionadas com viver, morrer, tratamento, tratar, não tratar, cuidar, não cuidar, enfim, toda essa dinâmica, né, ética que nós vivenciamos na contemporaneidade, enfim, onde nós incorporamos na medicina todo o nosso aspecto do conhecimento tecnológico, etc. Mas me parece que agora o aspecto humano me parece fundamental também, né? Não podemos descuidar desse aspecto. E é extremamente importante, então, o trabalho em grupo para que as decisões, aquelas mais difíceis, especialmente as mais difíceis, possam ser tomadas em grupo, né? Sejam vocês em equipe, entre pares, sejam, por exemplo, no campo das lideranças aí de vocês, né, do hospital, enfim, da própria rede Unimed. É extremamente importante que as decisões de peso, as decisões realmente difíceis de serem tomadas, possam ser divididas, né? Muito bem. Eu acho que, de certa maneira, isso é uma responsabilidade, garantir a responsabilidade social da nossa atividade, né? E para isso, gente, para que a gente possa trabalhar na coletividade, é extremamente importante que a gente consiga manter algum grau de empatia, né? Ou seja, algum grau de capacidade de perceber que não só nós estamos passando por isso, né? Pelas dificuldades, não só nós estamos expostos a essa questão, mas todos estão. Então, essa possibilidade de nós considerarmos também a perspectiva do sofrimento do outro é fundamental para que a gente possa, de alguma maneira, inclusive, tolerar mais, né? Ou tolerar mais as dificuldades alheias, ou seja, a gente, de alguma maneira, conseguir aceitar que o outro, às vezes, não está dando conta, não está funcionando, porque a pressão está muito grande. Enfim, a gente poder, de alguma maneira, admitir a nossa falha, vamos dizer assim, e a falha do outro. Então, eu acho que é fundamental e essa questão do coletivo exige essa postura empática, né, da aceitação, de considerar a perspectiva do outro, né? Então, tolerar um pouco o sofrimento do outro nessa hora é extremamente importante. Isso vai fazer bem para nós e também vai fazer bem para quem nos rodeia, não é isso? Muito bem. Essa é uma questão, então, muito importante.
Então, bom, uma outra questão que a gente pode pensar aqui, né, mais prática, a gente sabe que várias das demandas do setor de psicologia, né, que tem recebido vocês, ou muitos de vocês aí, é importante que vocês, percebendo que não estão bem, né, estão com um grau de sofrimento que esteja gerando dificuldades na relação com as pessoas, com os próprios pacientes, né, com nossos clientes, com os nossos familiares, muitas vezes em casa, que se a gente não tiver dando conta, é importantíssimo buscar esse auxílio, né, nesse momento. A gente sabe que não buscar ajuda pode ser pode gerar um desfecho muito negativo, né? Inclusive de ideações negativistas, falta de esperança com o futuro e até mesmo condutas, por exemplo, de tentativa de autoextermínio, né? E de toda esse drama, né? Essa tragédia que às vezes essas situações acabam se impondo. Então é muito importante nós considerarmos que nós precisamos muitas vezes, né? Especialmente nesses tempos, de auxílio, de ajuda, de alguém que nos escute com atenção, que saiba balizar a nossa reflexão para que a gente possa buscar dentro de nós, né? E no coletivo saídas interessantes, saídas menos danosas, menos dolorosas, não é isso? Das situações, dos problemas, né? Que o grupo da psicologia me passou, né? Que vocês têm vivido aí, problemas para dormir, então a questão da insônia, né? Sobrecarga física, sobrecarga emocional, né? Muitas vezes com crise de ansiedade, de choro, uma certa labilidade aí do humor, né? O medo de contaminar os familiares, que é uma questão realmente também muito objetiva e há então né? Quer dizer, muitas vezes a gente não tem medo da contaminação com o paciente, mas quando a gente vai para casa, como que nós vamos nos organizar, né? Então isso é muito importante, não deixarmos isso de lado ou escondermos essa possibilidade de contágio e tomarmos algumas providências. Só que essas providências, às vezes, não são suficientes, né? E um processo de contágio pode acontecer. Então, realmente, isso gera, por si só, uma apreensão muito grande, né? Outra coisa é exatamente a mudança dos espaços de trabalho. A gente sabe que, claro, com um problema de saúde tão extenso, tão importante, muitas vezes a necessidade da gente de sermos deslocados, por exemplo, de um determinado setor para outro, né? Isso pode gerar uma ansiedade, né? Importante, especialmente se nós não nos sentimos preparados para assumir essa função. Então, é muito importante que a gente possa contar com as lideranças, né? Do hospital, da instituição onde nós trabalhamos, para que eles possam nos preparar, né? E tecnicamente, né? para as funções e também termos, como já está funcionando, né, aparentemente muito bem, esse suporte psicológico e emocional, né, que é fundamental nesse momento. Tá certo? Muito bem. Bom, era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Nós estamos abrindo essa sequência de discussões, né, de temáticas relacionadas com o enfrentamento à pandemia, né? Eu queria agora abrir a possibilidade de vocês, né, mandarem algumas questões, perguntas, enfim, coisas, elementos que vocês pensaram aí enquanto eu estive aqui falando, né, para que a gente pudesse trocar, às vezes, alguma informação. É importante esse espaço da troca, né? Então, muito importante que quem está aí nos processos de liderança... Por que todo mundo tem que logar? Por que cada um não loga em um lugar? Oi. Tem um som aí saindo aí, um som aberto aí, né? Não sei quem que é. Eu não sei se está aberto exatamente para fala espontânea, né? Eu não teria problema de responder qualquer questão, a gente discutir algum ponto específico, né? Mas aí eu queria que o pessoal da organização pudesse me orientar um pouco também, se é possível a gente trabalhar uma dinâmica a partir de uma conversa com... A gente tem também o bate-papo, né? Quem quiser preferir mandar uma mensagem, também pode usar aí, digitar no bate-papo, né? Não sei se vocês estão em laptop, vocês estão no próprio celular, talvez utilizá-lo para a gente
iniciar uma troca, né, de experiências aqui, tá certo? 25 em cada, Carol. Muito bem. Bom, ao longo dos encontros, a gente vai trabalhar também, vamos falar de algumas outras estratégias de enfrentamento. Hoje a gente está fazendo essa abertura e falando um pouco dessa questão do medo, né, e suas possibilidades de saída, caminhos possíveis de enfrentamento, né? E eu acho que hoje eu queria exatamente deixar essa questão marcada, ou seja, nós não estamos bem, né? Eu acho que nós estaremos melhores, né, daqui a alguns meses, e ano que vem, quem sabe, já muito próximos do que a gente conhece, eu chamava de normalidade, né? Vamos dizer assim, né? Muito bem. Bom, tem aqui pelos meus cálculos, tem quase 60 pessoas participando, né, do evento. Alguém gostaria de contribuir, participar, encaminhar alguma pergunta, alguma questão? Acho que seria legal a gente criar uma dinâmica aqui interativa, né, com vocês também. Eu estou com um bate-papo aberto aqui. Muito bem. Ok, gente? Alguém teria alguma questão para colocar? Eu acho importante vocês ficarem à vontade e, eventualmente, digitarem aí no bate-papo. Depois a gente pode até combinar se é possível abrir o microfone, né? Talvez fosse até interessante para a gente fazer uma pergunta. Não precisa se identificar, mas pode fazer uma pergunta, às vezes, via áudio, né? Pode ser interessante. Olha aqui, ó, interessante, ó, bacana. Então, mandaram aqui uma pergunta. Você tem alguma dica, talvez, né, para melhorar a comunicação e estreitar os laços nesse momento? Olha, sim, teria algumas dicas, coisas que a gente faz no dia a dia, né? E algumas coisas, inclusive, que eu estou revendo para mim, né? Eu acho que a gente começa nesse período em que há muita geração de ansiedade, né? Nós começamos, às vezes, nos agarrarmos a algumas coisas, por exemplo, para lidar com essas questões. Por exemplo, a gente ficar, por exemplo, muito grudado no telefone celular, rede social, internet, enfim. Essa coisa toda, quando a gente está em casa, por exemplo, me parece que estar em casa no momento, né? Quando a gente trabalha principalmente, né? Nós que estamos no campo do trabalho ainda, nós estamos em casa, e a gente trabalha às vezes o dia todo, quando volta para casa, a gente perde esse contato com a família, né? Com os mais próximos. Fica totalmente voltado, por exemplo, para a rede social, para a televisão, para assistindo algum programa específico. Essa é uma maneira de distanciamento. Então, acho que no campo social, a gente tem que tentar tomar um pouco de cuidado com o que nós estamos, como nós estamos usando as redes sociais, a internet, usando os meios de comunicação, né? É extremamente importante que nós não criemos muita expectativa no sentido de ficarmos nos atualizando o tempo todo com notícias, né, de jornal. Isso gera uma exaustão, né? A gente escutar só notícias negativas e notícias relacionadas com o Covid. Eu acho que a gente precisa tentar também diversificar um pouco os temas, né, da nossa conversa, dos nossos interesses. Eu pessoalmente, não tenho mais escutado, né, nem pelo rádio, nem pela televisão, todos os dias os noticiários. Eu dou intervalos, eu tento me localizar, saber o que está acontecendo, né? Mas, pessoalmente, acho dificílimo acompanhar noticiários todos os dias. Eu acho que essa possibilidade de nós nos estreitarmos, né? Fazendo refeições juntas, por exemplo, ou fazendo pequenos programas possíveis, né? Em casa, de maneira mais interativa, mais pessoal, acho muito válido. E no trabalho, eu acho que nós temos que ter espaços de conversa, né? Os espaços de conversa, ou seja, especialmente das lideranças que estão observando alguma questão, algum conflito, alguma situação mais séria, mais complexa, né, de um colaborador, por exemplo, que está em processo de sofrimento, é chamá-lo para escutar, né? Escutá-lo autenticamente, de maneira desarmada, né? E perguntar para ele o que ele está precisando, de que ele está sofrendo, qual é a questão envolvida, né? Às vezes são situações relacionadas com o trabalho diretamente, mas às vezes são
problemas ligados, por exemplo, à esfera pessoal, né? Familiar, por exemplo, né? Amorosa, enfim, são questões que, durante a própria pandemia, isso acaba aflorando. Então, o espaço fundamental, a gente tem um espaço para falar, pode ser individualmente, chamando para conversar, ou pode ser, por exemplo, em equipes, de grupos, né? De equipes, por exemplo, durante o hospital. Então, na passagem de plantão, por exemplo, sentar todo mundo, enfim, criar uma corrente ali, uma situação de respeito, de escuta, né, as dificuldades. O humor, nesse momento, às vezes é extremamente necessário, né? A gente tem essa questão um pouco no corriqueiro de trabalhar um pouco as situações dramáticas a partir do humor. Eu acho que isso é super importante, a gente saber lidar com essas coisas também, com esse coletivo, com essa convivência coletiva, né? Utilizando um pouco o humor como uma ferramenta enfim, de convivência, né? Então, esses espaços coletivos, né, no trabalho e espaços individuais, eu acho que eles são fundamentais. Então, eles devem acontecer, precisam acontecer, né? Bom, a questão da técnica para lidar com medos de contaminação, amigos, ansiedade, né? Eu acho que assim, os cuidados a gente vai ter que ter, né? Como nós somos profissionais de saúde, a gente sabe o que fazer, é isso? Mas mudar hábitos muito antigos também é difícil, né? Eu estava discutindo outro dia com diretores de escola universitária aqui de Belo Horizonte, eles falam como é que no retorno às aulas, né, os alunos às vezes eles sabem que eles não devem fazer determinadas questões, para aproximação social e tal, trocar lanche com os colegas e tal, mas essa coisa do ímpeto, né, do aspecto emocional, afetivo, fala às vezes mais alto e nós acabamos nos descuidando um pouco. Então, existem algumas técnicas assim simples, né, de lidar com medo, lidar com as situações de ansiedade aguda. Talvez a mais simples, né, e eficiente seja, por exemplo, nós sentarmos, né, ou deitarmos em um local mais reservado, né, com um certo silêncio, e que a gente pudesse, nesse momento, talvez fechar os olhos e fazer respiração profunda, né, por exemplo, algumas vezes. Então, você puxar o ar profundamente pelo nariz e ir soltando, né, de maneira lenta, mais lenta, por exemplo, utilizando muito o diafragma. Então, essa respiração profunda, né, que é muito respiração utilizada, por exemplo, o pessoal que faz yoga, né, e outras estratégias de relaxamento e de meditação, são técnicas muito úteis para esses momentos mais agudos. Então, a gente ir para um lugar mais calmo, nos concentrarmos, pensarmos em alguma coisa positiva e fazermos a respiração, algumas inspirações, umas 10 inspirações. Isso gera geralmente uma situação de acalmia, né? Quer dizer, uma forma de você mesmo se automonitorizar, né? Utilizar uma estratégia simples, né? Numa situação, por exemplo, de crise, tá certo? Ok? Então, essa seria um ponto assim, interessante. Em relação à questão do cuidado com a família, eu acho que a gente tem que combinar, né? Fazer os combinados em casa, no sentido de, enfim, a gente já sabe, chegar em casa, trocar de roupa, tomar banho, né? Higienizar os materiais, né? Não levar coisas do trabalho para casa, toda essa questão desses cuidados, né? E estar atentos aí aos sinais físicos, né? Da possibilidade da infecção e, eventualmente, tomar as medidas de isolamento relacionadas. Mas eu acho que, do ponto de vista da ansiedade, né, tem uma outra colega também que perguntou, para melhorar a ansiedade. Então, tem algumas dicas. Então, a primeira delas, no quadro de ansiedade aguda, foi essa que eu coloquei para vocês, né? Se você está muito aflito, muito angustiado, a questão da respiração é um elemento importante, né? A outra coisa que eu já citei é não ficar muito grudado, né? Muito atento aos noticiários televisivos, a gente diversificar as programações. Tem que haver algum momento para nosso relaxamento, para o nosso lazer, né? Para nossa, enfim, para a gente esquecer um pouco do que está acontecendo. A gente tem que ir para o campo da fantasia, às vezes. Então, coisas que você gosta de fazer, que você pode fazer em casa, com os familiares, enfim. Eu acho absolutamente importante, né, serem preservadas. Então, você trabalhou, você cumpriu as suas atividades, né, e você precisa de um momento para descanso emocional, descanso físico, não é isso? Então, é fundamental que você faça alguma coisa positiva. Pode ser ir para a televisão, pode ser jogar carta, pode ser criar um torneio com a família, enfim. Qualquer coisa que você goste de fazer.
Quem puder fazer atividade física, né, tiver espaço, tiver condições, é super importante e é bastante desejável. Isso ajuda muito no sono, né, e diminui bastante a ansiedade, ou seja, atividade física aeróbica. É isso? Ok? Então, todos esses elementos são elementos aí que a gente pode utilizar como ajuda, né, assim, no dia a dia. Mas eu queria ressaltar, né, que aí fundamental é a primeira coisa, então nós assumirmos que nós não estamos bem, não tem como estar bem numa situação dessa. Você sai na rua, você vê a situação enfim, de fechamento das atividades todas, as pessoas pararam de circular, os comércios estão fechados, a atividade econômica não funciona, né? Você tem situações de desemprego, uma série de situações que estão acontecendo. Então, estar bem é impossível. Então, na verdade, quem está muito bem atualmente, talvez é que tenha problemas, né? Mas nós precisamos cuidar, né, e pensar o seguinte: primeiro, isso vai durar um tempo, né? Então, nós temos que pensar que isso tem um prazo, vamos dizer assim, que isso vai passar, né? As situações mais críticas elas vão ser mitigadas. Então, esse é o primeiro ponto para a gente não criar uma situação de impossibilidade, desesperança, né, de falta de perspectiva, não é isso? Isso é extremamente importante. O trabalho, eu acho que é uma possibilidade para nos deixar em melhor estado psíquico, né? Eu tenho vindo trabalhar no consultório 2 vezes por semana e, em geral, são os meus melhores dias, né? Porque em casa eu estou fazendo um trabalho como professor universitário e os professores também são uma categoria muito que tem sido muito exigidas, né? Atualmente. Então, nós tivemos que nos preparar para o ensino remoto, coisa que poucos de nós sabiam fazer. Isso foi muito rápido, isso exigiu uma capacidade, um esforço, né, pessoal muito grande. Então, a gente, quando trabalha em home office, na verdade, a gente parece que trabalha mais do que trabalha quando a gente vai para o local de trabalho e volta. Então, isso tem gerado uma necessidade de então, criar, né, atividades que possam equilibrar um pouco a atividade de trabalho e o lazer e o descanso, né, e a possibilidade de nós esquecermos, né, pelo menos durante alguns momentos, instantes ou algumas horas, né, tudo isso que a gente está vivendo. Isso é salutar, né? Não é à toa que a arte existe, que a gente acaba utilizando muito música, cinema, né, e outras opções de arte, por exemplo, para lidarmos com a nossa dificuldade humana, não é isso? Nós não sentimos que nós somos pessoas completas e que nós nos bastamos. Então, toda essa questão da necessidade de nós acessarmos, né, outros meios expressivos é extremamente importante para a gente. Vamos lá, tem mais alguma questão aqui? Legal, uma sugestão de como apoiar os colegas que percebemos que não estão bem. Ótima pergunta. Eu acho que a gente pode, num momento adequado, né, abordar o colega e perguntar: olha, eu estou observando que você não está legal, parece que está meio angustiado, está cansado. Você quer falar um pouco sobre isso? Pronto, é isso que já seria um elemento muito importante, né? Quer dizer, abrir essa perspectiva de que a pessoa possa falar sobre o problema, a sua dificuldade, enfim, né? A partir daí, aí explorar, né, dependendo do que a pessoa falar, né, como que está isso, né? Quer dizer, se ela começar a desenvolver realmente ideações muito negativistas de desamparo, desesperança, desespero, aí talvez seja muito importante, né, você refletir com ela se não seria, né, bom que ela procurasse um profissional de saúde para falar sobre isso, né? Vocês têm o programa de atendimento psicológico, acho fundamental, então, utilizá-lo nessas perspectivas em que, né, você vê que a pessoa está num grau de sofrimento e de desesperança, de desespero, né, muitas vezes até de um quadro clínico de depressão importante. Tá ok? Muito bem. Bom, então vocês colocaram algumas questões aqui, eu achei bastante pertinentes, né? Então, relações ligadas a como lidar com a ansiedade, como lidar, por exemplo, com a questão da ajuda ao colega, né, por exemplo, não é isso? Muito bem, vamos lá. Podemos tentar fazer alguma atividade no ambiente de trabalho, além do acompanhamento psicológico para minimizar a ansiedade e a angústia? Eu acho que sim, eu acho que vocês, eu não sei como é que vocês estão aí, é claro que agora está mais difícil, né, convivência social, mas eu não conheço tão a fundo o HU, assim, não sei se tem espaços, por exemplo, de lazer
não sei, agora no momento até que teria que ser de preferência um espaço aberto, né? De convivência, por exemplo, para, sei lá, dar uma desanuviada aí 30 minutos no trabalho e se desligar um pouco, né? Aí teria que discutir um pouco, eu não tô com um pouco de dificuldade. Então, por exemplo, a questão de massagem, a questão de você ter alguma coisa para se desligar um pouquinho, né? Um jogo, alguma coisa que mexe com o corpo, enfim, alguma coisa, alguma atividade, por exemplo, expressiva durante alguns minutos pode ser que dê uma aliviada, né? Um espaço de convivência seguro, por exemplo, poderia ser uma possibilidade, mas aí não sei se é adequado, né? O espaço seria adequado para esse tipo de atividade, mas é possível. Então, massagem, a questão da criar um ambiente de espaço lúdico, né? Sei lá, com uma música, cores, a questão da, enfim, você ter às vezes um jogo para fazer, um totó, enfim, alguma coisa que você possa jogar um pouco a sua carga ali, ter um momento prazeroso e de satisfação, né, pessoal e um pouco e coletivo, né, que é importante, como eu falei para vocês, esse suporte do coletivo, tá bom? Ok? Bom, são 3h40, não é isso? Me parece que a gente tinha combinado aí em torno de meia hora, né, de atividade. Nós estamos com 50 participantes, que ótimo, né, que vocês vieram. Nós vamos repetir, né, esses eventos para vocês nesse horário da tarde, das 3 horas. Também terá um horário na parte da noite, né, para o outro turno.